um deles, ao escrever os seus evangelhos, eles focam num determinado perfil da pessoa de Jesus. Mateus, quando escreve o seu evangelho, a tônica de Mateus é demonstrar para todo mundo que Jesus é rei. Só para você entender aqui a linha de pensamento de Mateus, ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. E quando ele está concluindo o seu evangelho, ele conta uma história da volta do grande rei. Ele começa descrevendo um rei que nasceu, uma criança indefesa, que teve que fugir com os seus pais, ou seus pais fugiram com ela, né? Não foi Jesus criança, vambora papai, não foi assim, foi o contrário. Mas quando Mateus está terminando o seu evangelho, ele conta no capítulo 25, a volta desse rei, separando o mundo em duas nações, os bodes das ovelhas. Marcos já descreve Jesus Cristo como o servo do Senhor. É o evangelho mais curto e mais objetivo. Embora Marcos tenha servido, possivelmente, de base para Mateus e Lucas, mas a tônica de Marcos é: Jesus fez. Jesus foi e fez. O que faz um servo? Um servo obedece, faz o que tem que ser feito. Lucas apresenta Jesus como um homem, não um homem como eu ou você, mas o Deus que se fez homem, e com características da sua personalidade de um ser humano. Não é que os demais não falem disso, mas João, quando começa a descrever o seu evangelho, o enfoque que ele dá na pessoa de Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que sempre existiu, que era o Verbo no início da criação. Possivelmente esse verbo, quando João se reporta a esse verbo no capítulo 1, ele está falando para nós que o verbo é aquilo que falava lá em Gênesis. Deus falou e fez. Haja luz. Haja. Então esse verbo que fez o mundo, que criou os céus e a terra. A abrangência do evangelho de João, irmãos, assim como o livro ou a carta aos Romanos, é muito grande. É um livro muito completo. Só para vocês terem ideia como o evangelho de João é completo, que hoje muitas denominações ou instituições evangelísticas, quando eles vão entregar partes da Bíblia para pessoas poderem começar a conhecer Jesus, qual é a parte da Bíblia que geralmente a gente entrega? Qual é a parte da Bíblia? Geralmente, Evangelho de João. Primeiro, pela clareza da salvação, a maneira que João aborda a salvação, mas também João aborda tantos outros assuntos, inclusive uma das críticas dos céticos em relação, se foi João mesmo que escreveu o seu Evangelho, é esse ensino, ou ensinos teológicos que há de uma maneira tão organizada no Evangelho de João, como eu falei sobre a pessoa de Jesus. A salvação, que foi o nosso segundo assunto, a salvação efetuada por Jesus. A terceira lição, a segurança dessa salvação, a eficácia dela. Hoje pela manhã, a irmã Neide e o irmão, eu vou chamar apelido, tá, irmão? Posso chamar, né? Irmão cabeludo. Chegaram para mim contando que a pequenininha, eles iam hoje visitar a nossa congregação do Calafate. Quando pararam em frente ao prédio, a
filhinha dele disse, não, nossa igreja não é essa não, é mais na frente. E não ficou lá, ou seja, não deixa que ela continue mandando, tá? Mas não ficou lá e eu fiquei pensando, não é o caso de vocês. Às vezes as crianças, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Achei interessante. Mas assim, por exemplo, quando se trata de salvação, a gente ensina a vida toda e quantos de nós não conseguem aprender sobre, por exemplo, a segurança da salvação. Mas quando é o errado, a gente aprende com a facilidade. Esses dias eu tenho ouvido muito essa frase assim, não, porque se eu estou em determinado lugar, eu sou a igreja. Quem lhe disse isso? Me mostre na Bíblia onde tem um versículo que diga que você é a igreja. Tem na Bíblia? Quem te disse isso? Eu nunca disse. O Novo Testamento não diz. O Novo Testamento diz que você e eu somos membros da igreja. E se alguém cortar um pedaço do meu dedo, esse pedaço do meu dedo é o meu corpo? É? Não. Mas o erro é muito fácil entrar. A gente aprende com muita facilidade, mas a verdade, às vezes a gente passa a vida toda ensinando e as pessoas não aprendem. Por exemplo, domingo passado eu falei sobre o que João nos fala sobre a segurança da salvação. Não vai demorar chegar irmão ou irmã para mim, pastor, assim, preste bem atenção, pastor, é só assim no caso. Tipo assim, pastor, uma pessoa está com depressão, mas só assim, está com depressão, pastor, ela aceitou Jesus, e essa pessoa se mata, pastor, ela vai para o céu? Ela vem ouvindo a vida toda. Ensino da Bíblia, irmão, é um negócio tão sério. Tipo, o apóstolo Pedro está falando de falsos profetas, ele diz assim, tais pessoas são como a porca lavada que voltou ao lamaçal e o cão ao seu próprio vômito. Quando a gente lê essa metáfora de Pedro, com cuidado a gente entende o que Pedro está dizendo. Alguém que aprende a Bíblia, no caso de segurança de salvação, que aprende a salvação, quando vê alguém que é uma porca lavada que voltou ao lamaçal, vai dizer o quê? Alguém que crê no que a Bíblia diz, vai dizer o quê? Essa pessoa nunca se converteu. Alguém que lhes ensina a Bíblia errada, ou que não quer entender a Bíblia corretamente, vai dizer o quê? Perdeu. É assim. E infelizmente o erro entra com muito mais facilidade. Você quer saber o que Pedro está dizendo? Que a porca lavada voltou ao lamaçal? O que Pedro está dizendo? Irmãos, não vou nem pegar uma porca, vamos pegar um bacurim. Pega o bacurim lá do terreiro, lá lá. Porco da nossa região, que hoje os porcos, né, não ficam mais nem tão sujos, né? Os porcos de sadia, etc. Um porco. Tire ele lá da lama. O que é que ele vai começar a fazer? Quando você tirar ele da lama? Ele vai começar a reclamar, ele vai começar a grunhir. Você diz, não, eu vou dar um banho nele que ele vai parar de grunhir. Eu não sei nem se é o nome grunhir. Ele vai parar de tomando banho? Aí você diz, não, mas agora eu vou enxugar ele. Eu vou passar um talquinho nele, vou colocar uma fraldinha nele e ele vai parar de grunhir. Ele vai parar de grunhir? Não. Você diz, não, mas agora eu vou colocar ele dentro do quarto com ar-condicionado, ele vai parar de grunhir. Ele vai parar? Não. Aí você pega ela, solta ele. Ele vai procurar o quê? Quando ele chegar na lama, ele para de grunhir? É o que Pedro está dizendo. A porca lavada voltou ao lamaçal. Por que o porco continuou querendo lama?
porque a natureza dele de porco não foi mudada. Que Pedro está dizendo que a lama na Bíblia é comparada ao pecado. O ser humano não regenerado pode dar banho nele no batismo, pode fazer o que fizer, mas se ele não for, ou se a sua natureza não for mudada, ele vai gostar de igreja? Ele vem para a igreja, mas vai dizer, ô culto para demorar, gente. Ele vai reclamar, porque lugar de porco é na lama. Aí mulher de culto de novo, essa mulher já gosta de igreja. Né? Aí de novo, já é domingo, igreja de novo. Então, irmãos, a abrangência do evangelho de João é muito ampla. Cobre assuntos como salvação, segurança da salvação, soberania de Deus, responsabilidade humana, que vai ser a nossa última lição. Hoje, nós iremos olhar o que o evangelho de João nos ensina sobre a pessoa do Espírito Santo. Os ensinamentos de Mateus, de Marcos e de Lucas a respeito do Espírito não é algo tão sistemático. Seria, sem a existência de João, do Evangelho de João, e dos escritos do apóstolo Paulo, seria muito mais difícil criarmos no que nós chamamos de doutrina, estabelecermos doutrina sobre a ação do Espírito Santo na vida de um cristão, ou do mundo como um todo, com a ausência do Evangelho de João. O que João nos ensina a respeito da pessoa do Espírito Santo? O que você sabe sobre a sua relação com o Espírito Santo? Imagina só que se você agora fosse lhe dado uma caneta e um papel, e para você escrever, o que você sabe sobre a sua relação com o Espírito Santo? Qual é essa relação? Como é que ele trabalha na sua vida, na minha vida? Como é que ele trabalha na vida das pessoas? Qual é a relação, então, do Espírito Santo e o crente? Vamos olhar essa abordagem em dois aspectos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo e a salvação. Então, abra em João capítulo 3. João 3. Vamos ler aqueles versículos 3, 5 e 6. João 3, versículo 3, 5 e 6 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, a primeira ação do Espírito, eu não vou dizer a primeira, mas o primeiro aspecto, digamos assim, da relação do Espírito Santo com a salvação, é que é ele, o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, responsável pelo que nós chamamos, o que João chamou aqui, de nascer de novo. Isso é algo muito forte. E nós vamos abordar um pouco mais na última lição, um pouquinho mais. A gente não diria entender. Talvez entender, a gente nunca vai entender. Mas o que João está nos ensinando, com as palavras de Jesus Cristo, que ninguém pode crer em Jesus Cristo, que ninguém pode receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se não nascer de novo. E só nasce de novo se houver a ação
do Espírito Santo de Deus nessa pessoa. No versículo 6, João diz: nascer da carne, ou a natureza humana é natureza humana. Natureza espiritual é natureza espiritual. São duas verdades antagônicas. São duas polaridades. A carne e o espírito. Não é a mesma coisa. Então, o novo nascimento, irmãos, é o Espírito Santo que é responsável pelo novo nascimento. Não é, se nós pudéssemos distribuir funções da Trindade, não é Deus Pai e não é Deus Filho. O responsável pelo novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha, irmãos, em Gênesis capítulo 1, que está descrevendo a criação de Deus, você já parou para analisar quem é o ser da Trindade que está fazendo a coisa acontecer? Vamos lá, Gênesis 1 diz assim: no princípio, os céus, a terra, porém, era, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu vou usar aqui uma comparação bem antiquada. O Espírito de Deus na Bíblia, irmão, é como se fosse o motor de Deus. É Ele que faz as coisas acontecerem. É Ele. E na salvação não é diferente. É Ele que entra dentro de um ser humano e gera nesse ser humano uma nova criatura, um novo ser. E esse novo ser que vai nascer, que nasce, vai conseguir olhar para Jesus no sentido pela fé, vai ver o sacrifício de Jesus Cristo no lugar dele, ele vai crer em Jesus Cristo, e ao crer em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Então, é o Espírito Santo que faz tudo isso acontecer. O capítulo 15 de Lucas, sem olhar na Bíblia, o que é que trata o capítulo 15 de Lucas? Ok, o Jeff deu um aspecto. No capítulo 15 de Lucas tem a parábola do filho pródigo. Uma delas. É possível que aquele capítulo que tem a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, a gente diz que são 3 parábolas, mas se nós olharmos à luz do texto, é uma parábola só. É como se ela fosse uma pirâmide com 3 faces. E é possível que ali Jesus esteja nos mostrando a ação da Trindade para alcançar um ser humano. Quem é que vai atrás da ovelha perdida? Lá na parábola. Quem é? Quem é o nosso pastor? E ele deu o que pelas suas ovelhas? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Quem é que vai atrás da moeda perdida? Quem é? É uma mulher. Ela tem o que na mão? Uma candeia, uma luz. Isso nos simboliza o que, irmãos? Uma luz. O que? O Espírito Santo de Deus. Observe que a ovelha tem vida, não tem racionalidade. A moeda nem tem vida, naturalmente não tem. É um ser morto. Por isso que o Espírito Santo, a mulher está com uma. Adianta a mulher gritar assim: moeda, moeda, cadê tu? A moeda vai responder? Mas se o pastor gritar pela ovelha e ela ouvir a voz, ela responde ou não responde? A moeda não. É um ser inanimado, sem vida. E quem é que vai atrás? Desculpa. E o filho perdido volta para quem? Quem é o pai? Deus Pai. Então, observe que ali nós temos o Filho, o Espírito e o Pai. Todos agindo na salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E possivelmente,
aqueles 3 seres lá tratados naquela parábola representam cada um de nós em um determinado momento. Um dia nós fomos uma moeda, um ser bruto, sem vida. Mas ele nos deu vida. Um dia nós fomos um animal. Tinha vida, mas não tinha racionalidade. Mas conhecereis a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós voltamos para quem? Para o Pai. E vamos, aí a gente diz assim, eu aceitei Jesus. É verdade também. Mas tudo isso aconteceu porque a Trindade agiu em nós. Para que a gente pudesse aceitar Jesus, querer Deus e querer caminhar com Deus. Então, é o Espírito Santo, meus irmãos, que age na salvação. É Ele o ser responsável. Segundo. Sim? Uhum. Sim. Antônio, vamos chegar lá. Nesse texto. Não queima etapa não, tá, Tonhão? Sim. Vamos abordar todo... Obrigado, Antônio. Eu não gosto de chamar de Antônio. É a Dulce que chama de Antônio, eu quero brincar. Mas obrigado, Tonhão. Vamos chegar lá. Segundo, irmãos, capítulo 4, versículo 23 e 24. Lembra que eu falei da moeda e da mulher? Lá na parábola de Lucas. Jesus aqui está tendo um diálogo com aquela mulher samaritana. Verso 23 e 24, ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai faz o quê? O Pai faz o quê? Procura. Deus, Pai, está procurando os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores, irmãos? Todo aquele ser que se encontra perdido, que um momento vai aceitar Jesus. Se você já aceitou, você é um verdadeiro adorador. Mas observe aqui mais uma vez, a ideia aqui, o Pai procura. Lembra da mulherzinha lá na parábola procurando uma moedinha perdida. O Pai está procurando. Agora, por meio de quem que o Pai está procurando? Observe, verso 24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é o Espírito, irmãos, que procura, que está procurando os verdadeiros adoradores. Ou seja, é o Espírito Santo que está procurando cada perdido. A imagem que eu tenho aqui, irmãos, é mais ou menos assim. Geralmente, quando acontece um acidente aéreo, um avião, por exemplo, cai no meio de um dos oceanos, e aí começa-se o processo de procura do avião. Eles usam os radar, não é isso? Aquele sonar, não é nem radar, o sonar. Aparelhos que possam encontrar partes ou o próprio avião e às vezes, quilômetros de profundidade, aqueles aparelhos potentes conseguem encontrar aquilo que se está procurando. Em um raio enorme. É a ideia que eu tenho aqui quando Jesus fala. São esses que o Pai procura para seus adoradores. É o Espírito Santo que está procurando os perdidos. Mais uma vez é importante a gente frisar, meus irmãos, que o Espírito Santo está procurando os perdidos, mas nós não devemos cruzar os braços. Nós fazemos parte da ação do Espírito Santo, e a cada vez que nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, que nós investimos nosso tempo numa pessoa, nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para procurar os perdidos que Deus vai encontrar até a consumação dos séculos. E em terceiro lugar, João capítulo 7, versículos 37 a 39.
No último dia, o grande dia da festa, aqui é a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu não vou comentar o verso 39 agora, vai ser na parte mais na frente, no sentido de que o Espírito Santo aqui, João aborda o Espírito Santo, o entendimento que é algo escatológico, é algo futuro, para o momento que Jesus e os discípulos estavam vivendo. Mas observe que Jesus diz assim: quem tem sede, vem a quem? Vem a ele, Jesus, e beba. E quem bebeu, quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Meus irmãos, esse texto é extremamente importante. Primeiro, ele nos dá luz sobre João 3, versículo 5. Jesus fala assim: quem não nascer e do Espírito. Esse trecho nos dá luz. Porque observe que quem crê em Jesus, flui de dentro dele o quê? Rios de água viva. Então, o crer em Jesus está relacionado com aquela água. E a mesma água que ele se reporta à mulher samaritana, que ele diz: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas aqui, meus irmãos, nós percebemos que é o Espírito que dá nova vida ao crente. Para nós hoje entendermos o sentido da metáfora da água viva para um judeu, é muito difícil. Talvez até os próprios judeus da época de Jesus, talvez não tinham a leitura ideal do que a água significa para eles, porque essa festa do tabernáculo, a que Jesus se reporta, ela foi criada, instituída, quando o povo de Israel estava onde? Aonde? Alguém falou por aí? No deserto. E quem conhece a história sabe que por várias vezes o povo de Israel estava para morrer de sede, porque não tinha água. Você imagina só, quando eles chegavam em determinados lugares que havia água. Água era, não é que era, continua sendo, mas era vida. Inclusive Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida, porque ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha, que ia sair água. Então essa água que deu vida a essas pessoas lá no deserto, Jesus relaciona a ele. A Jesus. Mas também, por outro lado, imagine só, o ser humano que é um deserto, está seco, está sem vida, quando crê em Jesus Cristo, segundo Jesus, a partir daí é fluir nascentes de rios que vão jorrar água pura. Água é vida, vai trazer nova vida. Dá essa ideia de uma lavagem interior. Só que não é só uma lavagemzinha. A ilustração que eu pensei, irmão, sobre essa ideia de Jesus, vamos pensar naqueles dois rios lá de São Paulo. É o Tietê e o... Acho que são dois, mas agora... Tá, vamos pegar o rio Tietê. A parte que eu já vi do Tietê, ele não tem vida, por causa da poluição que é jogada dentro daquele rio. Mas imagina só, se os governos brasileiro e de São Paulo conseguissem um alvo, um objetivo de não mais jogar esgoto naquele rio. Não mais. E aquele rio tivesse, que deve ter, nascentes potentes que fluísse água pura, água viva, água de qualidade, água potável. No decorrer de alguns anos, aquele rio ainda seria poluído? Porque o que era velho
foi embora. Está chegando água viva. Então, essa ideia que está acontecendo na vida de cada cristão, a água viva que flui dentro de cada cristão, está lavando, transformando, está fazendo cada vez mais você que crê em Jesus Cristo, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, ser mais semelhante a Jesus. Mas observem que esses 3 primeiros textos que nós lemos, a abordagem do Espírito Santo tem a ver com a salvação. É Ele que gera uma nova vida, é Ele que está procurando os perdidos, e é Ele que é colocado dentro do coração do ser humano para dali jorrar água viva. Vamos olhar agora o Espírito Santo e o seu relacionamento, vamos colocar assim, com o crente. A partir do momento que ele, como diz aqui, que ele é selado com o Espírito. Como é, segundo João, a relação do Espírito Santo com cada cristão? Capítulo 7, verso 39, é o primeiro texto. É importante que a gente entenda que João deixa muito claro, no verso 39 do capítulo 7, que o Espírito Santo só foi concedido de maneira definitiva a cada cristão, a cada crente, depois da glorificação de Jesus. Surgem muitas curiosidades quando a gente fala assim, somente depois da glorificação de Jesus. Pastor, isso significa que os discípulos então não creram, já que o Espírito Santo não é isso. O que a gente entende por João é que o Espírito Santo só foi dado de maneira definitiva e eterna para cada cristão depois da glorificação de Jesus. Não esqueça, nada acontece no mundo criado por Deus se o Espírito Santo de Deus não agir. Por exemplo, quando Pedro responde a Jesus. Quem é Jesus? Mateus capítulo 16. O que é que Jesus disse para Pedro? Não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou. Então, o Espírito Santo, irmãos, no Evangelho de João, está relacionado com o crente no sentido futuro. Não para mim e para você. Os discípulos e seguidores de Jesus era futuro. Era necessário que primeiro Jesus Cristo morresse, fosse sepultado, ressuscitasse, fosse levado para os céus, para que depois, definitivamente, o Espírito Santo fosse dado de maneira definitiva aos discípulos. Então, vocês sabem da história. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, depois foi para o céu, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e desceu de maneira definitiva. E segundo o apóstolo Paulo, é bem provável que seja uma referência ao Espírito Santo. Ele vai ficar de maneira definitiva até que seja revelado aquele que o detém. É provável que no período da tribulação, quando a igreja de Jesus, os crentes em Jesus Cristo forem arrebatados, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai junto. Ele está junto, ele está, não é nem junto, ele está dentro de cada cristão. E quando ele for, será revelado o que o detém. É bem provável uma referência ao Espírito Santo. Em segundo lugar, irmãos, capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu não vou mais comentar a respeito do aspecto escatológico futuro do Espírito Santo. Todos os textos que nós iremos ler ainda vai falar sobre isso. Eu já falei no capítulo 7, verso 39, então não vou mais comentar, tá? Verso 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o ver nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, irmãos, o Espírito Santo ele é apresentado ao cristão
tendo a função, o papel de o consolador. Na nossa língua, a palavra consolador tem um significado muito, não é nem só claro, mas que realça-se para a gente. Digamos que o irmão Adaildo está muito triste. A irmã Sandra lhe deu uns catiripapo antes de sair de casa, né? Brincadeira, tá, irmã? E ele chegou aqui, né, assim, triste, porque apanhou, brincadeira. E aí ele está muito triste. Se você ou eu chega para consolar a irmã, apanhar é assim mesmo e tal. Que função é essa que eu estou exercendo? Consolador. Então observa só, irmãos, o Espírito Santo tem esse papel na nossa vida, de nos consolar. Ele é o nosso consolador. Jesus fala que ele vem como substituto de Jesus. Porque Jesus não vai mais ali dizer, Adaildo, para com isso, homem, reage. Então, deixa eu me recompor, porque eu lembrei de uma história de ontem. De um cara que estava querendo se matar, e a mulher chegou e disse, desce. Eu não vou contar o resto, não. Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele tinha esse papel. Mas Jesus disse, eu vou mandar outro consolador. Então o Espírito Santo tem essa função. E esse agir do Espírito, irmãos, ou esse consolar do Espírito, ele vai ser, primeiro, por quanto tempo? Segundo o texto do verso 16. Por quanto tempo? Para sempre. Aí volta a pergunta. Para sempre convosco. Irmãos, como é que as pessoas entendem a palavra para sempre? Eles não entendem. Porque o crente, a pessoa creu em Jesus Cristo. O Espírito Santo foi para dentro dele. Fluir rios de água viva. Aí ele pecou. O que as pessoas dizem? O Espírito Santo saiu. Aí, me ajude, Deus, porque eu quero dizer, gente, você não entende? Gente, quando eu dava aula, eu aprendi algumas maneiras de brincar com certas coisas. Isso me fazia bem para mim e para meus alunos. Tipo, estava lá explicando uma equação matemática, e aí um aluno ou aluno dizia assim, professor, o fulano está me chamando de burro, que eu não entendo. Aí eu olhava para o fulano e dizia, fulano, não ofende o animal. Ele se abriu achando graça, né? Mas tem gente que parece e não pensa. Gente, para sempre. Tanto significa, irmãos, eu fiquei até pensando, mesmo no céu, o Espírito Santo vai estar conosco para sempre. E segundo, ele habita no crente. Você consegue entender isso? O que Jesus nos diz aí? A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita. Ele mora. E estará em vocês. Então, ele é o Consolador. Em terceiro lugar, capítulo 14, versículo 25. E 26. Tonhão, foi esse texto que tu leu? Capítulo 14, não foi o 16, né? Foi o 16, vamos chegar já lá, Tonhão. 14, 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mais uma vez a palavra Consolador. Irmãos, mas aqui tem uma frase interessante. Falando sobre o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Quem é que ensina? Sim, mas como é que dá o nome da pessoa que ensina? Não, também, mas tem um nome mais específico. Acabei de usar. Professor. Certo? O Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso professor.
Ele que nos ensina todas as coisas. Mas isso não rejeita um professor humano, alguém que esteja lhes explicando Bíblia. Não rejeita a gente gastar tempos com a Bíblia para tentar entender uma determinada passagem. Mas a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer, sendo nós, digamos assim, profissionais ou não, no sentido de entender melhor a Bíblia, é, antes de qualquer coisa, quando for ler a Bíblia, pedir o auxílio do nosso professor. Senhor, me ajuda a entender. Olha, Senhor, essa passagem aqui está difícil. Ele é o nosso professor. Quarto lugar, verso 27. Observe só, gente. A gente, quando lê esse versículo, a gente quer tirar ele do contexto. Verso 26, Jesus diz assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai em meu nome, enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Verso 27. Deixo-vos. Vou dar uma pergunta para vocês. Que paz é que Jesus vai deixar? Que paz é? Espírito Santo. Deixo-vos a paz. A minha paz eu estou dando a vocês. Não é como o mundo a dá, é diferente. Então o Espírito Santo, ele é a paz do crente. Por isso, irmãos, que todo crente que é cheio do Espírito, que anda no Espírito, ele quer que o mar se acabe em fogo, para ele comer baleia assada. Ele não esquenta com nada. É ou não é assim? Quando nós estamos cheios da presença do Espírito, cheio do Espírito, o mundo exterior não nos abala. Porque nós temos a paz. Em quinto lugar, capítulo 15, verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo é que dá testemunho acerca da pessoa de Jesus. Mesmo para você, mesmo para mim. Me diga uma coisa, quantos que estão aqui, que são crentes, que nunca duvidaram sobre a divindade, a obra de Jesus? Levanta a mão, se você nunca parou para pensar, será que isso é verdade mesmo? Quem nunca? Levanta a mão aí, que eu queria que você orasse por mim. Mas segundo João, o Espírito Santo está ali, testemunhando a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Ele é Deus. As evidências mostram. A palavra de Deus mostra. Tem isso. Então, ele dá testemunho. Em sexto lugar, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Observe que no Salmo 23, o Salmo diz que o Senhor é o meu e nada me faltará. Observe que uma das funções do pastor do Salmo 23 é guiar as suas ovelhas. Jesus aqui é colocado no capítulo 10 de João, como o pastor que guia as suas ovelhas, que dá a vida. E aqui observe que o Espírito Santo também nos guiará. Tem a função de liderar, de ir na frente, de apontar o caminho para cada cristão. Em sétimo e último lugar, é uma passagem bem forte. Versículo 21 e 23 do capítulo 20. 21 a 23, desculpa.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. O Espírito Santo concedeu autoridade aos apóstolos para fazer o que Jesus está mandando fazer. Essa autoridade, meus irmãos, não é concedida a mim ou a você. Essa autoridade foi concedida apenas àquele grupo de homens que andou com Jesus. Que eles tinham autoridade. Eu não tenho tempo para mostrar no livro de Atos, por exemplo, situações que os apóstolos, tanto Pedro como Paulo, foram pedidos para que ele orasse por aquelas pessoas para que os pecados fossem perdoados. Os apóstolos que se dizem apóstolos hoje, eles não têm essa autoridade. Mas Jesus concedeu essa autoridade por meio do Espírito Santo aos apóstolos para reter ou para perdoar pecados. E a última, irmãos, função do Espírito nesse mundo, está no capítulo 16. Versículo 8 a 11. Capítulo 16. Tudo que nós falamos até agora é a ação do Espírito na vida de um cristão. A partir do momento, ou antes do momento que ele cresce ou que ele nascesse de novo, e seu relacionamento com ele. Esses versos que nós iremos ler, não vejo relação com o crente, mas com o mundo de uma maneira geral. Observe o que Jesus fala, falando do Espírito. Quando ele vier, o Espírito Santo, no caso, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observe que aqui Jesus diz que o Espírito Santo vai ter uma ação tríplice no mundo, ou uma função tríplice. Ele vai convencer o mundo de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Do pecado, da justiça e do juízo. Essa passagem é muito profunda, porque talvez a gente pense que o Espírito Santo só age no sentido de salvação, e é de salvação, na vida dos eleitos de Deus. Mas aqui Jesus diz que ele está agindo e está mostrando para todos. Qual é o pecado que Jesus fala aqui das pessoas que o Espírito Santo está mostrando? Qual é o pecado específico? Qual é o pecado? É adultério? A incredulidade. Pecado porque não... Então, irmãos, no Evangelho de João o pecado é tratado... O pecado dos pecados é a incredulidade. Não crer em Jesus. Da justiça. Porque Jesus, o mundo sabe. O mundo sabe que Jesus é Deus. Que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele está com o Pai. Tem tentado tudo para negar isso. Mas o mundo sabe. Já lhes disse, para vocês observarem, por exemplo, a ideia da evolução. Se você assistir esses últimos filmes, por exemplo, do Superman, você vai ver isso. Eu falei isso no domingo à noite. Qual é a cor do manto de Jesus quando ele desce no livro de Apocalipse? Qual é a cor do manto? Tinto, vermelho. Qual é a cor da capa do Superman? Vermelha. Com quantos anos Jesus aparece para o mundo para se revelar como Messias? No Superman, o primeiro lá, o Homem de Aço. Quantos anos ele tem? Gente, é tanta coisa. E observem que cada vez que esses filmes, por exemplo, que o filme do Superman, a boa parte das ideias dele é daquele cientista que morreu, do Stephen Hawking. É alguma coisa para tentar explicar Jesus. Se você lê o livro de um ateu de Harvard, um biólogo,
chamado Deus um Delírio, você vai entender com mais profundeza o que eu estou vos falando, por exemplo, a respeito do filme Superman. Gente, o filme é tão... O Batman versus Superman. Quem já assistiu? Levanta a mão aí. O que é que o Lex Luthor diz na batalha do Superman com o Batman? É Deus versus o homem. Sabe quem que o Batman representa ali? O anticristo. E o Superman representa... Todo mundo está torcendo por quem? Pelo Batman ou pelo Superman no filme? Pelo Batman. Até eu torci pelo Batman. Sou fã do Batman. Mas só para vocês terem ideia como o mundo sabe. O mundo sabe. Eles tentam negar. Eles têm tentado todas as teorias para negar a ressurreição de Jesus. Eles têm tentado todas as teorias para negar a própria existência de Jesus. Mas conseguem? Não. E do juízo, porque Jesus diz que o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. Então esse papel tríplice do Espírito Santo em relação ao mundo. Irmãos, para a gente concluir sobre a ação do Espírito Santo, eu quero fazer 3 reflexões sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, você é ciente da ação do Espírito Santo na sua vida, sim ou não? Porque, irmãos, eu sei que ainda estamos na carne. Mas eu lhes faço essa pergunta porque quando eu vejo a maneira pela qual a Bíblia descreve a ação do Espírito na vida da gente, e a gente começa a ver como nós nos comportamos, agimos, a gente precisaria colocar essa interrogação. Eu sou ciente de que o Espírito Santo habita em mim? Que eu sou morada do Espírito Santo? Segundo, você é sensível ao agir do Espírito na sua vida? Você é sensível? Será que eu tenho sido sensível? Irmão, eu acho isso incrível porque, por exemplo, no Novo Testamento nós encontramos textos dizendo assim: o Espírito falou a Filipe e ele foi. Aquele texto que Filipe prega o evangelho para aquele eunuco. Quem falou para Filipe? O Espírito. Qual foi a última vez que você parou para tentar pensar sobre o que o Espírito quer lhe dizer? O que ele tem lhe ensinado, o que ele quer te ensinar? Parar para dizer, Senhor. Ou você é aquele crente que diz assim, Espírito Santo, só um pouquinho. Agora é minha vez. Será que nós temos sido sensíveis? Porque, irmãos, eu fico batendo cabeça, acredite. Isso me tira, às vezes, não tira, mas no sentido, eu gasto tempo pensando sobre isso. O que é que o Espírito Santo é, irmãos? Consolador, guia, né? E é Deus. O Deus Todo-Poderoso que habita em mim, habita em você. Eu queria tanto que Deus agisse, no sentido de que não deixasse eu agir. Você queria isso? Diga amém. Me dominasse, me amarrasse. Mas não é assim que Deus trabalha na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz, enchei-vos é um mandamento. Se é um mandamento, porque eu posso me esvaziar, eu posso me encher do Espírito. Você também. Nós obedecemos o Espírito, irmãos, quando nós ouvimos a sua voz. E por fim, quem é o responsável por ser guiado pelo Espírito, por estar cheio do Espírito, por ser no caso, ele, o Espírito Santo, tem essa função. Mas às vezes, irmãos, a minha analogia é que o Espírito Santo está dentro de nós. Isso não é analogia. Está lá e a gente não o aciona. E ele cruza o braço e quer fazer do teu jeito? Faz. Quer agir do teu jeito? Faz. Você também, eu também sou responsável, irmãos, pelo agir do Espírito na minha vida e na sua vida. É uma escolha. Porque Paulo diz, andai no... Novamente, o mandamento é imperativo. Andai no Espírito.
ser guiado pelo Espírito. Que nós possamos, meus irmãos, sermos mais sensíveis ao agir do Espírito nas nossas vidas. Amém?